Você quer eliminar de vez vício da sua vida ou algum comportamento que te angustia? Hoje eu vou te ensinar 7 caminhos para você conseguir. Você está no canal Bússola do Sentimento. Quem fala é Kelly Shirley e a gente vai tratar de um assunto sério, que são os vícios ou sentimentos, hábitos que você deixa te prejudicar há muito tempo e não consegue mais eliminá-los. Eu vou compartilhar com você uma experiência própria de eliminar um vício de chocolate. É isso mesmo, já fui chocólatra há muito tempo atrás. Porém, quando eu me formei em psicologia, eu reparei que muitos vícios vêm da dificuldade da gente não trabalhar o racional e ficar com muito mais identificação com o emocional. Quer um exemplo? Vamos supor, você quer perder peso e você tem um vício de comer. Aí chega uma macarronada maravilhosa, feita na hora, e aí vem seu racional falar: você já está acima do peso, seus exames já estão alterados, não coma essa macarronada. Esse é o racional te avisando de você não comer a macarronada. E aí vem o emocional. Nossa, você viu ali o tempero, que cheiro dessa macarronada. Olha esse molho de tomate. Não, não acredito que você não vai comer nem um pouquinho da macarronada. E às vezes você cede o quê? O emocional. Uma outra coisa, vou te dar um outro exemplo, assim, claro que a gente leva muito para o lado emocional. Você sabe que o seu orçamento, né, já está ali contado para aquele mês, e aí você vê um par de sapatos lindos, novos, ou aquele tênis, e aí você pensa, né, racionalmente, não, esse mês eu já tenho compromissos, eu quero viajar, eu tenho que preservar esse dinheiro para outras prioridades. Tá, esse foi o racional. Aí chega lá o emocional e te fala: nossa, mas que tênis lindo. E se não tiver mais? E se passar e você nunca mais vê esse tênis? Compra. Você tem que comprar, parcela no cartão. E aí você às vezes vai ceder e vai comprar. Então, ou seja, a gente tem muito mais facilidade em lidar com o emocional do que com o racional. E eu resolvi fazer minha pós de gerenciamento em projetos. Porque primeiro eu penso que a vida é um grande projeto e a gente saber aonde que a gente está e aonde que a gente quer chegar e fazer um projeto com que atende os nossos sentimentos, você vai se sentir pleno, vai se sentir plena e vai ter uma vida maravilhosa. Agora, se eu saber lidar com essa racionalidade, eu vou ter muito mais ganhos, né? Muito mais resultados do que eu ficar só ouvindo o meu emocional. Então eu sugiro que você pegue aí papel e caneta para você anotar as atitudes que eu vou te passar, para você entender como você pode melhorar aí um sentimento, né? Às vezes é um hábito ruim de reclamar. Nossa, eu reclamo demais. Muita gente me fala que eu reclamo, que eu sou reclamona, reclamão. Ou seja, tá na hora aí de você tomar uma atitude. As emoções, elas só se reagem conforme você dá a ela poderes. A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá para a primeira atitude, que é quando a gente vai fazer uma transformação, sempre, primeiro, gente, verifique o seu fisiológico. Vou contar um exemplo aqui rapidinho. Tinha uma colega de trabalho que ela vivia reclamando de dor de cabeça comigo. E eu achava aquele estranho, porque já tinha meses que ela estava reclamando. Eu falei assim: olha, como é que tá o seu check-up, assim, no médico? Ela falou assim: não, tá tudo bem, eu fui no ginecologista, eu faço check-up, eu sou toda certinha, tá tudo bem, eu só não tô aguentando essa dor de cabeça. Quando eu fui observar, eu reparei que ela tinha uma franja que vinha assim no olho. Eu falei assim: olha, às vezes dá dor de cabeça por causa que os olhos estão irritados. Você já reparou que a sua franja tá grande? E ela, gente, reparou, até então ela não tinha sentido, né, que aquilo realmente incomodava, aquilo era a causa da dor de cabeça.
Então, entende isso aí. Às vezes, um sentimento que você tem está fazendo morada em você é porque você não identificou ainda a causa. O sintoma é angústia, mas e a causa? Então, a primeira atitude é cuide-se. Anota aí, vou deixar aqui também escrito no vídeo. Cuide-se. Verifique seus exames de sangue, de urina, estão em dia? Aquela dor no tornozelo, você já tratou? Gente, por exemplo, a gente vai protelando, né? E as coisas devem serem tratadas na medida que você começa já a sentir, prevenir aquilo, que aquilo não fique grande, que às vezes não pode ser mais remediado. Então, cuide do seu fisiológico, repare as suas roupas, elas estão confortáveis? Você usa muito salto? O que que você faz? Qual que é a atitude que você faz para não ter dor nas pernas, né? Então faz um check-up também de comportamentos, né? O cuidado, ele não vem só do médico, mas em si, das suas roupas. Olha só, da minha colega, o cabelo, né? Que estava atrapalhando ela, estava dando dor de cabeça, ela nem sonhava que poderia ser isso. Então a gente precisa se observar, se cuidar. Então essa é a primeira atitude, tão séria como as outras. Todas que eu vou falar com vocês foi a que realmente eu entendi que era necessário para eu tirar um hábito ruim de amor próprio, né? Saber, peraí, eu vou cuidar de mim? Já vou começar pelo meu fisiológico, deixa eu fazer esse check-up. Você não fica verificando seu celular, se a bateria tá boa, né? Se o seu fone tá legal, se um já não parou de funcionar. É a mesma coisa, gente. Uma coisa que é importante, que somos nós, né? Então a gente precisa o tempo todo estar perguntando, tá tudo bem comigo? Isso aí é muito importante você fazer todos os dias. Essa pergunta, tá tudo bem comigo? Vamos aí para a segunda atitude, que é a observação. Como e quando esse vício que você quer eliminar aconteceu? Quando eu comecei a fumar, né? Aí você vai lembrar, foi com 17 anos. E qual a situação que você começou a fumar? Porque meus amigos estavam lá e eu achei interessante, eu achei bonito eles fumarem, aí eu fui, gostei, e aí eu não parei mais. Eu pensava que o cigarro me fazia me sentir mais bonito, mais interessante e tal. Gente, vai observando que o emocional vai conduzindo a pessoa ao vício, entende? O que a pessoa está ganhando com isso para ela continuar com algo que faz mal? Porque se ela dá atenção ao racional, na hora que ela fosse, né, fumar, ela ia pensar, não, peraí, os noticiários, todo mundo diz aí que fumar faz mal. Eu vejo nas pesquisas pessoas morrendo aí por causa do cigarro. Eu jamais vou colocar isso na minha boca, eu quero nem experimentar. Né? Você já pensaria assim se você desse atenção ao seu racional. Mas aí você pensou, né? É bonito, né? É interessante. Por que eu como muito? Porque quando eu como muito, eu me sinto bem. Parece assim, que eu preencho aquela angústia. A pessoa me fez mal, eu não estou me sentindo bem com aquela pessoa, mas quando eu como, aí eu sinto um prazer, eu me sinto acolhida. Veja, perceba que a gente dá muito valor ao que o emocional está falando e deixa o racional de lado. Eu estou sempre batendo nessa tecla para você começar a buscar tomar essas atitudes, lembrando que o emocional tem a ver, muito das vezes, é que você deixa de colocar os dois, o racional e o emocional, para se entenderem e você conseguir sair de um vício. Quando eu fiz coaching, eu percebi isso, quando nas aulas de coaching, né, que eu ia, eu percebia que o racional e o emocional sempre estavam interligando. É assim conosco, a gente tem o racional, tem o emocional, tem o espiritual e o fisiológico. Esses 4 pilares, você fazendo, né, com maestria, se você consegue familiarizar com eles,
você consegue tratá-los à medida que forem surgindo desafios. Porque o vício, ele começa aos poucos, né? Não foi de uma noite para o dia. Você fumou uma vez, aí passaram-se 3 dias, 4 dias, você fumou de novo, achou legal, né? E isso foi gradualmente crescendo até você ficar fumando 2 maços por dia. É assim que acontece. E os vícios comportamentais? Também existem, né? Aqueles, por exemplo, você já reparou, às vezes uma pessoa tem um vício de falar mal dos outros? Ela fala mal dos outros o tempo todo. Ela começa a falar disso e depois, não, mas você viu Cicrano, Beltrano? Nossa, eu vi e tal. É a pessoa que tem um vício de falar dos outros. Ou de reclamar também, é outro vício que deixa a gente muito à mercê, né, das situações. Você aí não tem aí um hábito saudável para você trazer coisas boas para você. Por quê? À medida que você está voltado para o externo, voltado para as outras pessoas, você está dedicando o seu tempo aos outros, não a você. Então, essa observação é muito importante. Pega fotos, verifica quando você começou a se sentir triste. Olha, eu tô vendo esse aniversário aqui, eu não tinha isso foi em 2010. Eu tô percebendo aqui que eu não tinha esse hábito. Ah, tá, já sei, foi depois que meu primo, que eu era tão ligado, faleceu, eu comecei a sentir essa tristeza. Ela começou aos poucos, mas hoje ela é grande. Mas começou assim. Gente, a observação é muito importante para você saber quando isso aconteceu, o tempo que já tem esse vício ou esse sentimento. Então, anota aí a segunda atitude de observação. E aí vamos seguir para a terceira, que é a investigação. Porque eu tenho desculpas. Quais são as minhas desculpas para eu não parar com esse vício? Né? Vamos supor, eu estou dando assim exemplos de cigarro, que são mais comuns, de comer muito, mas podem ser N vícios, né? A gente tem vícios, às vezes, de pornografia, a gente tem vício de internet, você não tem horários específicos, você não põe horários, né? E aí, a internet, na hora que você vai ver, você tá lá 7, 8 horas de internet, e às vezes conteúdos que não vão te agregar nada, né? E você fica ali, ó, perdendo tempo com o externo. A mesma coisa a pessoa que fala dos outros. Ela não tem como mais ganhar, ela só perde. Por quê? Que ela está gastando o tempo dela, às vezes até mesmo descansar é diferente, né? De você estar ali, às vezes recebendo notícias que aquilo vai ter um peso em alguma hora na sua vida, em vez de estar descansando, realmente deitado, sem pensar em nada, em ficar contemplando a natureza, por exemplo, descansar sua mente de informações, isso é muito importante também. Então, a investigação é onde você vai começar a entender a causa. E aí, então, eu tô lá, né, com meus 17 anos, a minha causa, na verdade, era eu me sentir segura ali com as pessoas na minha volta. Era para que as pessoas me respeitassem, né? Então, o gatilho para eu começar a fumar foi eu me sentir aceito, me sentir igual àquele grupo que eu estava inserido, né? Então, aí você já começa a entender se aquilo ainda faz sentido, porque toda técnica que, por exemplo, assim, você vai fazer, vamos supor, eu faço uma técnica há 3 anos atrás e eu vou fazer uma técnica hoje, eu adapto a ela às minhas condições hoje. Por exemplo, hoje a sua pergunta é: eu preciso ainda fumar? Né? Agora substituiu? Eu preciso ainda me sentir seguro? Ou eu preciso ter esse hábito porque eu penso que isso é importante para mim? Será que mudou alguma coisa? Questione, gente. Sempre questione os sentimentos que vão aparecer. E aí você começa a racionalizar, você dá espaço ao racional e começa já a sair, né, daquele emocional puro e começar
a buscar esse racional para os dois se entenderem. Não é que você tem que ficar racional a 100% e emocional também. Você vai adequando o que você quer sentir, o que você quer realizar. O racional tem muito a ver com realizações. O racional, por exemplo, você quer comprar um carro, ele precisa te ajudar a você escolher um carro que vai te atender, né? Tem todo um racional aí de qual marca que é interessante, o que você busca? É conforto? É menos manutenção? Né? Então, isso tudo tem a ver com o racional. E o emocional, o modelo, a cor, né? E ele corre muito, eu quero um carro potente ou não, eu gosto de um carro mais reservado e tal. Cada um vai escolher, né? Vai acertar a bússola aí para que você vá para o caminho realmente que você quer seguir. Então, a terceira atitude, investigar, é realmente entender por que você continuou com algo que te prejudica, né? E você, gente, todas, igual disse, são muito importantes. A investigação te abre um leque, assim, peraí, opa, eu entendi a causa, né? Então, essa é a causa. Então, se você sabe que hoje você não precisa mais, né, daquele gatilho de sentir algo que então era bom e agora está te prejudicando, a quarta atitude é substituição. O que significa substituir? É substituir exatamente na hora que você vai ter aquele hábito ou aquele vício de fazer algo ou de praticar algo. Vamos supor, você fuma e depois do almoço, né? Você tem o hábito de fumar. Ou quando você também está nervoso, na mesma hora você vai lá e fuma. Peraí, então deixa eu anotar aqui. Eu já sei que eu faço isso, eu falo mal dos outros, é quando eu encontro Beltrano, ou quando alguém me liga. Então você já anota quando isso acontece. Pronto. Como eu vou substituir para que na hora de acontecer eu tenha outras opções? Gente, por isso que eu sugiro você anotar, porque aí você começa já a fazer algumas atitudes aí que você pode fazer, que é fácil para você fazer. Por isso que muitas vezes você escuta alguém falar assim, eu tô com palito na boca agora, porque ele tem o hábito de fumar. Porém, eu acho muito mais eficaz na hora que você, vamos supor, depois do almoço, for fumar, você colocar um hábito, por exemplo, assim, peraí, antes de fumar, ou se eu não fumasse, o que eu poderia fazer que eu ia me sentir bem? Peraí, é 1 hora meu almoço, eu acho que dormir isso vai me satisfazer. Eu acho que eu vou criar o hábito de tomar um suco bem gelado, eu amo suco gelado. Depois do almoço eu posso, por exemplo, conversar com cicrano, eu estava querendo tratar isso há um tempo com ele e tudo. Gente, tem N situações que você pode colocar. Vamos aí para o exemplo de comportamento. Quando o Beltrano me liga, eu começo a falar mal das pessoas e tal. Não, peraí, eu vou parar de ficar atendendo o telefone. Eu vou primeiro começar a buscar conhecimento de como eliminar hábitos, né, ruins. Por exemplo, se eu comecei a sentir prazer em falar mal dos outros, agora eu quero falar de mim. Deixa eu ver se eu sinto prazer ou eu não vou ficar legal. Geralmente a pessoa não fica legal, porque primeiro ela não está nem acostumada a falar de si, porque ela sempre está falando das outras pessoas. Mas quando ela começa a falar de si, ela sente um vazio. Por quê? Ela falou tanto mal das outras pessoas que ela esqueceu da vida dela. Então quando ela começa, aí outra pessoa pergunta, como que você tá e tudo? Eu tô bem, porque antes ela já linkava com o assunto de uma outra pessoa. Eu tô bem. Agora, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô me sentindo? O que que eu tô buscando? O que que eu tô criando? É aí que você vai substituir. Então, em vez de você falar mal de alguém, você vai falar assim, eu tô agora fazendo um curso de crochê que eu queria há muito tempo e comecei.
Ah, agora entrei na natação, tô gostando, tô fazendo novas amizades. Você fala de si, algo que você quase não tinha, né, fazeres aí, por quê? Que você não tinha um pensamento em você. E você vai se sentir muito melhor, porque você não está perdendo mais tempo, você está ganhando tempo em investir em você. Nossa, agora eu estou visitando mais pessoas, eu estou passeando, conta as novidades que com certeza terão, porque a substituição, você tem que substituir alguma coisa que você faz hoje por outra. Então você vai contar das boas novas, né? E vamos lá para a quinta atitude. E essa eu quero assim que você preste bastante atenção. Atenção você está o tempo todo. Tenho certeza que você está aí interessado em mudar um vício e com certeza vai te trazer ganhos imensuráveis. Então, é aceitar as falhas. Muitas das vezes a gente faz, né, algo para o nosso bem, às vezes até um tratamento medicamentoso, né, e para no meio do caminho. E é uma falha, né? E por que acontece? Muitas vezes, quando você tenta parar um vício e você não consegue, a tendência é você aumentar mais o comportamento daquele vício. Por quê? Que você tentou, você sente frustrado, né? Porque você viu que não conseguiu, e aí você retoma muito mais forte esse vício. Às vezes, vamos supor, você começou uma dieta, essa daí é clássica. Você começa uma dieta, você perde 1, 2 quilos, aí você começa a desanimar, e aí você não consegue mais aquele hábito de comer tal hora ou tal caloria. E aí, quando você vê que você falhou, o que você faz? Você vai lá no supermercado, compra ele todo, aquela montanha de comida, um monte de sorvete e deixa tudo ficar a Deus dará. Então, ou seja, gente, aceitar as falhas é algo que é um processo. Eu ainda vou falar com vocês também de uma experiência de vício minha. Eu tinha um vício de chocolate, né? E quando eu eu organizei, então a minha pós fez de grande valia organizar as minhas atitudes, que eu conseguia parar de comer chocolate. E aí depois eu vou dar o exemplo como que eu fiz, isso vai facilitar muito no final você fazer também a retirada aí de um hábito ou de um vício ruim, tá? E muitas das vezes eu falhei de parar de comer chocolate, né? Então eu me cuidei, observei, investiguei e eu não aceitava as falhas. Até então eu não tinha colocado essa atitude. Então na primeira vez que eu falhava, eu já me sentia culpada, que eu era incapaz nesse ponto. Então deixa pra lá, e lá vinha um monte de chocolate. E me dava muita espinha nas costas. Ainda bem que não ia pro rosto, eu dei sorte. Mas aquilo me prejudicava, né, coçava e é ruim, incomoda, toda inflamação no corpo incomoda. E eu ficava, gente, tem que parar de ficar comendo chocolate, fora a balança. Eu ficava assim, como que eu faço para parar de comer? Conseguir, né, passar por cima dessa falha. E aí que eu falo a você o seguinte, aceite as suas falhas. Por exemplo, você começou a fazer esse projeto, então, de eliminar o vício na sua vida. E aí a primeira vez você falha. E aí você, então, vai revisar o seu cuidado, a sua observação. Você pode ter certeza que tem mais alguma coisa lá na investigação que precisa ser acrescentada. Por que eu estou falhando? Aí, no caso, o meu caso foi, eu comprava chocolate para outras pessoas na minha residência. Isso era uma falha que eu não tinha colocado lá. E aí, o que acontece? Abria, né, um leque de tentação para mim de comer chocolate. Eu abri o armário, chocolate. Às vezes alguém comeu o chocolate, pôs na geladeira, abria a geladeira, chocolate. Então, eu acrescentei lá na investigação, porque, gente, faz a lápis, porque aí você pode apagar, você pode acrescentar, ou se for a caneta, deixa um espaço maior, porque aí você começa a ficar mais perto da causa e aí você consegue eliminar com mais
facilidade o vício. Então, eu pensei, né? Eu vou aceitar essa falha, eu vou fazer de novo, eu vou persistir. Na segunda vez, eu falhei de novo. É igual tirar a carteira, gente. Quem quer pode tirar na 7ª, mas vai conseguir. Uma hora, tira a carteira, né? Tira a carta de motorista. E assim que eu fiz também. Eu fui aceitando as minhas falhas. Na 4ª vez, eu consegui. Eu consegui ficar muito tempo sem comer chocolate. E aí, quando eu voltei a comer chocolate, o receio de voltar a comer uma caixa inteira em menos de meia hora. Gente, eu comi uma caixa inteira. Se você me desse aquela caixa de bombom, eu ia comendo e comendo. Aí eu falava assim, nossa, esse aqui eu não experimentei. E comi outro. Então, na hora que eu coloquei um bombom da Garoto lá, na época e tal, eu falei, gente, eu vou comer outro, quer ver? Eu não senti mais vontade. E eu vou explicar como que eu fiz para você fazer também. Mas, por que eu já não senti mais vontade? É por causa que eu observei bem por que eu comecei a comer chocolate. Eu investiguei por que eu não parava de comer chocolate. Eu aceitei as falhas no processo, né? Gente, a gente não pode se cobrar. Você imagina, você fumou já tem 15 anos, aí de repente você quer decidir, tem gente que consegue. Eu conheço pessoas que, por exemplo, eu parei de fumar, esse é meu último cigarro, pronto. A partir do outro dia nunca mais colocou. Tem anos, a pessoa já tem 20 anos que ela não fuma, ok, que ótimo que ela conseguiu. Agora, é muito frustrante uma pessoa fazer uma dedicação, né, uma abstinência e depois voltar com muito mais força, por exemplo, e se sentir aquele sentimento ruim de incapacidade, né? Às vezes você tem aquela angústia e aquela angústia não vai embora e você faz N coisas, você passeia, você compra roupa nova e a angústia tá ali, tá fazendo morada, né? E aí você fica à mercê, é como se você falasse assim, pronto, isso daqui já faz parte de mim, não tem como, isso aqui já é minha personalidade. Não, a gente pode tomar atitude, a gente conserta a bússola, a gente muda os sentimentos e aí sim a gente consegue sair dessa zona de conforto, porque acaba sendo uma zona de conforto, porque é muito cômodo, é assim mesmo. Gente, não é assim mesmo. O que te atrapalha, o que te angustia tem que ser eliminado, né? Bora levantar poeira aí e resolver. Você nasceu aqui é para ser feliz, né? Então vamos para a 6ª atitude. Punição ou recompensa. Vou te explicar. Tem muita gente que funciona só com punição. Por exemplo, se fosse para a pessoa parar de fumar, mas ela trabalha mais em falta, o que é essa falta? Não, se eu falhar, eu vou me punir, eu não vou comprar aquele tênis tão sonhado que eu queria mês que vem, eu não vou comprar. Essa vai ser a minha punição se eu falhar. Eu sugiro de aceitar as falhas, que é a 5ª atitude. Na primeira vez, você entendeu que é seu tempo. Peraí, a Kelly, né, lembra de mim aqui. A Kelly falou que eu vou falhar mesmo, isso é natural, né? Eu vou subir 2 degraus da escada, vou descer 1, vou subir 3, é assim mesmo, é gradativo, mas no seu tempo. Então, na segunda vez que você falhou, aí sim, acrescente uma punição ou uma recompensa. É você entender como é seu sistema. Não, Kelly, eu, por exemplo, para eu parar de fumar, eu tenho que tirar coisas minhas, porque é assim que eu funciono. Ok. Agora, se você é de recompensa, você quer parar de comer, igual, qual foi a minha recompensa quando eu parei de chocolate, né? A minha recompensa foi comprar um creme caríssimo, mas que resolvesse, eu marquei com a dermatologista e ela passou e todas as minhas espinhas foram... Gente, nem marca ficou. E ainda bem, né? Mas a minha recompensa foi essa. Hoje eu como chocolate, mas assim, como se fosse qualquer outro doce. Já não tem aquela compulsão por chocolate. Porque eu entendi todas essas atitudes que eu fiz. Eu entendi que eu fiz todas elas no meu tempo. E aí você pensa, né? Quanto tempo, Kelly, você me pergunta, quanto tempo vai acontecer de eu tirar o vício?
Lembra que eu te falei que o tempo é seu? Por quê? Tem muita coisa que você precisa buscar de substituição para realmente ser pertinente a você mudar, né? Então, ou seja, você vai substituir, por exemplo, assim, para eu não comer, eu vou ouvir música, eu amo música, ok. Não, não funcionou. Peraí, então eu vou ter que substituir. Vou ver se, em vez de eu comer muito, eu vou conversar. Eu amo pessoas. Então, na festa, em vez, por exemplo, de eu ficar lá do lado lá da mesa do buffet, eu vou dançar. Entende? Então, você vai substituindo para ver qual que que vai realmente te tirar daquele hábito, daquele sentimento. Então, depois de você aceitar a falha uma vez, na segunda já acrescenta a sexta atitude: punição ou recompensa? Qual que eu funciono? Tá bem? Tá entendendo? Ok, deixa aí depois os comentários o que você achou dessas atitudes e se você fez, como sempre, eu vou amar saber. E se você também tem uma outra dica para uma pessoa sair do vício, coloque aqui, que vai ser muito importante a gente compartilhar conhecimento. E por último, uma também importantíssima atitude, eu vou falar daqui a pouco. Só quero te explicar, como eu prometi, como então eu parei de comer o chocolate. Eu me cuidei, primeiro eu entendi que chocolate é muito doce, muito açúcar. Eu tenho pessoas diabetes na minha família, eu já fiz alguns exames, ainda bem que meu exame de glicose deu normal, mas um normal perto de ser elevado. Então, ou seja, já foi um sinal importante para eu entender que aquele vício me prejudicava. A mesma coisa, vamos supor, se você tem um vício de reclamar e você sente assim que incomoda as pessoas, já é um sinal para você tomar essas atitudes que eu coloquei nesse vídeo. Observação: quando eu comecei a comer o chocolate? Na adolescência, porque gerou uma ansiedade em mim, eu comecei a trabalhar muito nova, então eu ficava ansiosa porque eu tinha que estudar, trabalhar, então eu vivia assim, né, a 220 por hora, e o que me acalmava, comecei a colocar uma ferramenta que foi o chocolate para me acalmar, e aquilo foi aos poucos me viciando a toda vez que eu tivesse, né, estressada ou cansada, qualquer emoção que me incomodava, eu substituía pelo chocolate, que isso já ia transformar em vício. Pronto. E aí eu fui investigar. Já estou explicando aqui também a investigação. É a substituição de um sentimento ruim. Eu queria que aquilo transformasse em prazer de imediato, então o chocolate tinha esse papel. Quando eu falhava, o que acontecia? Muito das vezes, antes de colocar esse projeto aí de tirar um vício, eu falhava, por exemplo, eu começava a eliminar vícios sem ter realmente um plano aí para isso. Quando eu parava de comer chocolate, eu ficava 6 meses sem, aí quando eu voltava, em vez de comer uma caixa, eu comia 2, né? Então, ou seja, aceite a sua falha, mas acrescente uma atitude de recompensa ou de punição. Porque aí, na hora que você for pensar em falhar, fala: opa, não vou comprar meu tênis, espera aí. Ah, não, opa, eu tenho uma punição, dei meu cartão de crédito para o meu marido e ele não vai me devolver. Espera aí, eu vou pensar melhor. E a sétima atitude, que você aí no final de fazer todas elas, dessa questão, né, de um vício ou mesmo de um hábito ruim, é a decisão. Eu preciso de ajuda profissional? Se você, por exemplo, já sabe, né, se cuidou, já sabe a causa, já aceitou as falhas, já fez aí, né, algumas estratégias de punição, de recompensa e não adiantou, eu sugiro fortemente que você procure o profissional da área, daquele vício que você tem. Se, por exemplo, fogas, compulsões, é importante, às vezes, acrescentar um medicamento com uma terapia, porque a terapia nada mais é que vai te ajudar a entender todas essas causas para realmente assim você sair desse vício, desse comportamento.
Agora, pessoas que fizeram exatamente, né, bonitinho, foi no médico, observou, investigou, eu vi que tinha interesse em fazer, todas elas falaram comigo. Foi assim, 100% de aceitação e de resultado positivo. Por quê? Quando você substitui um hábito, é muito difícil ele voltar. Se aquilo conseguiu satisfazer, né, aquele vício, você com certeza vai fazer mais e vai colocar outros para realmente ele ser eliminado. Agora, imagina você, de toda forma, você vai ganhar em fazer essas atitudes, porque mesmo que você reparou que precisa mesmo de um também acompanhamento profissional, quando você chegar para esse profissional, você já vai dar uma anamnese para ele completa. Você observou quando, né, a sua investigação, você já sabe os motivos, as desculpas que você dá a si mesmo, algumas substituições que você fez, você vai contar para ele, olha, se não funcionou e tal. Gente, isso é muito importante para um profissional, porque isso ele já vai conhecer bem quais são suas falhas, quais foram os seus méritos, para aí sim adaptar, né, melhorar mais as atitudes que você tem para realmente esse vício sumir da sua vida, né? Então, essa decisão aí de procurar um acompanhamento médico é quando você fez todas essas atitudes e você conseguiu eliminar algumas, mas não por completo. Agora, se você também conseguiu, gente, tem pessoas que eu passei essas atitudes, nem precisou fazer nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, né? Que são 7 atitudes. Porque a pessoa se cuidou, ela observou realmente quando isso começou, ela investigou e conseguiu fazer a substituição tranquilamente. Muitas das vezes você vai conseguir, né? Às vezes é um vício que só algumas mudanças de atitudes você consegue. Você aceitar as falhas, às vezes nem vai ter, mas se tiver, você já sabe o que você precisa fazer para que ela não se repita. E depois de fazer, né, todas as atitudes, você vai tomar a decisão. Realmente parou ou diminuiu, mas eu queria 100%, eu vou procurar um profissional para agora terminar aí o que eu comecei. Isso vai te fazer muito bem. Só de você reagir a essas emoções que você tem e que estão atrapalhando você, o seu convívio social, familiar, o seu amor próprio, né? Você começa a se auto-sabotar. Na hora que você começa a tomar essa atitude, tudo isso é eliminado. Porque você já fica alerta, né, de que tem atitudes que você fazer adaptando, né, conforme você vai investigando, substituindo corretamente algo que você precisa mudar, você tem melhores resultados, tá? Então, esse foi o meu recado de hoje. Essas 7 atitudes eu vou deixar aqui na descrição também, para você lembrar. Assiste esse vídeo de novo, né? Se ficou alguma dúvida, me pergunte aqui também, vou ter o maior prazer em responder. E eu torço aí para que você elimine mesmo esse vício, que é algo que, se não for um vício de positividade, elimine de vez mesmo da sua vida, tá? Então, ficamos por aqui, né? Até uma próxima e o meu melhor sentimento para você.